Quando as movimentações de Rússia e China são colocadas em evidência, seja por meio de livros, artigos, vídeos ou podcasts, essas informações são veiculadas para pessoas interessadas nesse tipo de assunto ou, no mínimo, para quem não é completamente indiferente ao debate político-ideológico. Porém, e se tratar de fato de um interessado, mas que compartilha da base comum de valores que os comunistas defendem, ainda que não se considere um, nada é mais importante do que a definição, saber qual a base de crenças que constitui a força motriz e cristaliza convicções. Conhece-te a ti mesmo, seria a máxima extraída da história de Sócrates e o oráculo. Existem casos nos quais a identidade é tomada sem maiores hesitações, como no dos comunistas declarados, mas existem outros que são mais envergonhados quanto às suas cores, sendo o caso, por exemplo, dos pseudonacionalistas ou dos esquerdistas que se dizem diferentes da esquerda geral, como se pudéssemos conceber uma esquerda pura, despida daquilo que consideram vícios da atual. Na verdade, não são vícios coisa alguma. São rotas estratégicas diferenciadas conforme a situação, a bem dizer. Entre os esquerdistas da chamada velha guarda e os do fêmea e aglomerado gay não há diferença substancial. Também muitos da esquerda se consideram antipetistas e até mesmo chegam a negar o caráter comunista do Partido dos Trabalhadores, mas essa versão é frágil e é facilmente superada e diluída na estratégia geral do PT, porque no final este consegue mobilizá-los em prol do partido, principalmente com auxílio dos meios de comunicação e propaganda. As conexões do regime do Kremlin com a esquerda mundial são abundantes. Trata-se de um eixo bem definido e coordenado, indo da Coreia do Norte até a Venezuela chavista de Nicolás Maduro. Os socialistas estão integrados nessa rede internacional de preferências políticas, de maneira que toda exposição e denúncia tendo como alvo esse esquema acaba sendo, como consequência, uma denúncia sobre aqueles que mantêm com ele um sentimento de obediência, fidelidade ou mera afeição. O trabalho do esquerdista fica facilitado com o acobertamento do eixo comunista, é uma acusação a menos da qual ele próprio busca se livrar. Por isso não interessa se o esquerdista acha ou não que os regimes de Rússia e China são comunistas, porque ao negar o comunismo que lá existe, ele está também acobertando o próprio rabo e tentando se livrar de uma mancha com alta carga histórica, simbólica e criminosa, reforçando um esquema de dissimulação montado há décadas. Ou seja, trata-se de alguém que tem lado e se encontra de acordo com essa mesma frequência. Logo, o mapeamento, a discussão e exposição da movimentação desses agentes é algo que pressupõe que eles merecem ser mapeados, discutidos, expostos e que a tradição revolucionária que pertencem é um mal em si. Então não me venham com esquerdistas querendo discutir sobre o acerto ou desacerto de diagnósticos geopolíticos e ideológicos sobre esses regimes, porque quando eles tentam esconder o comunismo, eles estão na verdade se defendendo e acobertando a si próprios. O estudo é sobre a esquerda e o socialismo, não é um estudo com esquerdistas e os socialistas, que não resultará em nada a não serem mentiras e subterfúgios com o fim de aliviar a própria barra, que sempre esteve suja. Os esquerdistas não têm que opinar sobre nada, porque não estamos nos informando com eles, mas sim nos informando sobre eles e suas ações. O que podem fornecer são testemunhos, confissões e subsídios sobre o movimento a que pertencem. Muito do material colacionado é composto de discussões internas, obras de figuras proeminentes que esboçam seu pensamento com relativa sinceridade, além dos valiosos escritos de desertores, que só podem ser levados em consideração porque abjuraram do movimento. Assim como as opiniões de mulheres costumam ser colocadas sob suspeita e rechaçadas na questão antifeminista, porque poderão poluir a discussão com pistas falsas que conduzem a suavizações indevidas, não interessa o que os esquerdistas pensam sobre o anticomunismo e o ato de desvendar as relações, agentes e ações desse bloco sobre as várias regiões do mundo, pelos mesmos motivos. As mulheres que opinam sobre a questão compõem um tipo bem específico. Cito os exemplos de Cláudia Pacheco e Camille Paglia, que são especialistas cujo trabalho pode ser aproveitado apenas porque elas não compartilham das premissas das feministas. Se o fizessem, comprometeriam as conclusões dos antifeministas que enxergassem nelas um farol para iluminar determinados pontos. Em nenhum momento o esclarecimento depende da validação de picaretas cujo maior interesse é obstaculizá-lo ou deturpá-lo. Na acepção da palavra, a direita tem sido condenada tanto quanto a esquerda por compartilhar com esta de uma origem comum, o processo revolucionário francês. Nesse evento histórico houve a luta entre facções moderadas e radicais. Os moderados gostariam de preservar o rei, mas castrá-lo das funções reais, portanto foram chamados de direitistas e conservadores. A crítica que parte dessa origem histórica e sofisticada é proferida por poucos, somente compensa seguir essa linha quando a discussão já estiver sendo travada em outro nível. Mesmo nessas circunstâncias, não se está dizendo que esquerda e direita sejam no fundo a mesma coisa, que é o que comumente se escuta vez ou outra na boca de desavisados que, pretendendo dizer algo profundo, nada mais fazem do que repetir uma discussão de bar travada entre pessoas que no fundo não se interessam pelo
próprio tema discutido. Em todo caso, esquerda e direita são termos correntes nas discussões. Podemos ter uma noção sobre o que se pretende dizer com eles quando se chama alguém de esquerdista e direitista. Assim sendo, tudo se torna claro com a devida separação. Os esquerdistas enrustidos procuram intervir no tema, reforçando a dissimulação de Rússia e China, na condição de opinadores desvinculados de ideologias, mas um olhar de perto os deixará pelados. Os apologistas dos comunistas atuais são os mesmos que, se vivessem no século XX, apoiariam a União Soviética e a China comunista, sob o pretexto de combate ao imperialismo ou qualquer outra pauta feita sob medida para ludibriar otários, como o movimento dos não alinhados, iniciativa feita para vincular o terceiro mundo a uma pauta anti-americana e pró-socialista.